Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o programa de hoje. A sessão desta quarta-feira foi marcada pela forte aversão ao risco após a escalada de tensões no Oriente Médio e a véspera dos dados de emprego americano esperados para amanhã. Nesse cenário, o petróleo, os juros e o dólar futuro dispararam, impulsionando a queda do índice Bovespa, que agora pode buscar o suporte no patamar dos 129.430 pontos. Começamos pelo nosso índice Bovespa, que na sessão desta quinta-feira consolidou o topo no patamar dos 134 mil pontos. A estrutura agora favorece a sequência do movimento de baixa, podendo buscar a região de suporte mais consolidada indicada aos 129.470 pontos. No sentido oposto, caso o Ibovespa volte a subir nos próximos dias, ele precisaria romper a região dos 134 mil pontos. Um cenário que, se confirmado, abriria espaço para a região de topo dos 137.400. Porém, caso esse cenário de alta venha a ser confirmado, ele apenas interromperia a formação de uma tendência de baixa, mostrando então a possibilidade de lateralização para o índice Bovespa. Dessa forma, acompanhamos nas próximas sessões a confirmação de um desses cenários. No sentido oposto, temos o dólar futuro, que nesse momento acumula uma alta de 0,46%. Porém chegou a registrar sua máxima do dia aos 5.530. O cenário reforça o nível de suporte dos R$ 5,420, estrutura que favorece a sequência do movimento de alta em correção em direção ao patamar de resistência agora projetado aos 5.555. Vale observar que, caso ele venha a romper o patamar de resistência, ele possibilitaria o início de uma reversão de tendência em direção à região de suporte dos 5,70. Passamos agora para os juros futuros de curto prazo, que também subiu na sessão de hoje. Nesse cenário, observamos que enfrenta a resistência no patamar dos 12.325 pontos e suporte mais próximo indicado na região dos 11.920 pontos. De qualquer forma, apesar de não indicar um gatilho de entrada, seja para o comprador ou para o vendedor de curto prazo, o juros futuro de curto prazo segue se apresentando de maneira resiliente, ou seja, mostrando que o mercado permanece cauteloso frente às diversidades do mercado. Aproveitando que estamos analisando os principais direcionadores do dia, vamos dar uma olhada no petróleo futuro. Temos agora o gráfico do petróleo do tipo Brent, aquele que é mais importante para as ações da Petrobras. No dia de hoje, consolidou o rompimento do patamar dos $75,84, favorecendo a sequência do movimento de alta da commodity para os próximos dias. O cenário técnico aponta como resistência mais próxima a região dos $81,30, região que, se for vencida, poderia abrir espaço para a busca dos $84 o barril do petróleo. Desta forma, graficamente, temos uma estrutura que favorece a sequência da alta do petróleo para os próximos dias. Passamos agora para as ações, começando com o Petro 4. Ativo que, durante a gravação do nosso programa, acumula uma alta de 1,25%, defendendo basicamente o rompimento do patamar de resistência dos R$ 37,30. Desta forma, a estrutura favorece a sequência do movimento de alta dos preços no curto prazo, sem oferecer aqui um novo gatilho de entrada, e sim um cenário de acompanhamento. Dessa forma, a próxima região de resistência para as ações da Petrobras ficaria indicada no patamar de gap dos R$ 38,80, que, se for vencido, abriria caminho para a região dos R$ 39,71. Aqui vale lembrar que a máxima histórica das ações da Petro fica registrada aos R$ 39,96. Já para as ações da Vale, o dia hoje foi de consolidação de topo duplo no patamar dos R$ 65,40. A estrutura favorece a queda dos preços no curto prazo, colocando o ponto de atenção na região dos R$ 62,60. Caso venha confirmar nos próximos dias a perda dessa região de suporte, poderia indicar para o mercado uma oportunidade de venda no curto prazo. A confirmação desse cenário possibilitaria a busca do patamar dos R$ 59,95. Vale observar que, mesmo ocorrendo essa situação, a tendência para as ações da Vale permaneceriam sendo vistas como neutra para o curto prazo. Analisamos agora as ações da Qualicorp, ativo que se destaca na sessão de hoje como principal queda do dia, nesse momento de 16,38%.
Graficamente, falamos de um preço que desrespeitou a região então de suporte dos R$ 2,30, abrindo o caminho agora para testar a linha de alta que vem se formando no nosso gráfico diário. Dessa maneira, a próxima região de suporte ficaria projetada no patamar de R$ 1,90, ou, ao respeitar a média de 200 que está sendo testada nesse momento, formaria fundo, possibilitando a retomada da alta dos preços no curto prazo. Um cenário que, se for confirmado, poderia encontrar como resistência o patamar dos R$ 2,57. Para as ações ordinárias da Brava, o cenário foi de rompimento da linha de tendência de baixa em nosso gráfico diário. O cenário que favorece o início de uma reversão de tendência ainda não consolidou o gatilho, que acaba dependendo da renovação das máximas recentes, registrada na região dos R$ 18,50. Caso esse cenário venha a ocorrer nos próximos dias, teríamos a possibilidade de testar o patamar de resistência dos R$ 19,50, que, caso venha a ser vencido, abriria caminho para a região dos R$ 21,23. As ações da Vamos também ficou entre os destaques negativos dessa sessão, chegando a registrar a sua mínima aos R$ 5,41, ficando próximo do nível de suporte projetado por Fibonacci aos R$ 5,21. Graficamente, temos uma estrutura de baixa esticada, ou seja, não reforça aqui a oportunidade de entrada nesse momento, e sim a cautela para a possível formação de fundo, estrutura que favoreceria a retomada do movimento de alta de correção, em direção à linha de resistência marcada na região dos R$ 6,43. Falamos então aqui de um upside aproximado para esse cenário corretivo de aproximadamente 12,38%. Porém, reforço, se não romper a região dos 6,40, permaneceria dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Passando para as ações da CBA, observamos um ativo respeitando a linha de suporte dos R$ 5,60. Podemos até dizer que as ações da CBA apresentaram resiliência frente à forte queda da sessão. Graficamente, para quem está comprado, enquanto respeitar a região de 5,60, podemos dizer que a estrutura ainda é favorável para a retomada do fluxo comprador nos próximos dias. Porém, caso venha a perder a região dos 5,60, ele estaria desconfigurando a estrutura de rompimento de resistência, um cenário que seria visto então como lateralização no curto prazo. Agora, temos as ações da Unipar, ativo que segue apresentando uma estrutura de baixa, após perder a linha de suporte dos R$ 46,60. Observamos que nas duas últimas sessões acabou se formando spinning tops, ou seja, candles de indefinição, mostrando que a venda está perdendo força nesse momento, o que pede cautela para os investidores vendidos de curto prazo. Caso o preço venha a romper o patamar dos R$ 46,60, não estaria oferecendo graficamente um gatilho de compra, porém estaria desconfigurando a estrutura do vendedor. Para uma reversão de tendência, precisaríamos ver as ações da Unipar rompendo pelo menos o patamar dos R$ 48 nos próximos dias. Analisamos agora as ações da Positivo, ativo que interrompeu a tendência de baixa em seu gráfico diário, porém vai apresentando sinais de lateralização, tanto pela formação da estrela na sessão anterior, quanto pela dificuldade de renovação de máxima no dia de hoje. Além disso, temos as médias de 21 períodos e de 9 períodos ficando muito próximas, além das bandas de Bollinger afunilando, mostrando que a volatilidade do papel está reduzindo. Dessa maneira, para o investidor que busca um gatilho de compra para as ações da Positivo, pode fazer sentido aguardar a confirmação do rompimento da resistência dos R$ 6,20. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Marfrig, ativo que confirmou a perda de suporte do patamar dos R$ 13,60, estrutura que aguarda agora a renovação da mínima registrada hoje aos R$ 13,46, um cenário que reforçaria a viés de queda para os preços dos próximos dias. O gatilho para essa operação dependeria então da renovação da mínima, ou seja, precisa virar abaixo dos 13,46, o que representaria um downside aproximado até a região de gap de 2,30 e de aproximadamente 8% até a próxima região de suporte, indicada aos R$ 12,37. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.